E esta é a nossa aula 5 do curso de MQTT, edição 2025. Olá, maker de Internet das Coisas! Eu sou André Miquelon e seja muito bem-vindo ao canal Internet Coisas, nessa nossa quinta aula do curso de MQTT, edição 2025. Tá curtindo esse curso? Tá curtindo esse nosso conteúdo? Por favor, então, deixa o like no vídeo, compartilhe nas suas redes sociais, se inscreva no canal, assim o YouTube entende que o nosso conteúdo é relevante e entrega para mais usuários, tá ok? Combinado? Vou deixar também o nosso link do nosso Pix, se você quiser e puder contribuir com o nosso projeto, tá ok? Siga Internet Coisas também no Instagram, a gente tem bastante conteúdo interessante lá e participe da nossa comunidade Internet Coisas, direto no aplicativo do YouTube. Vamos para o nosso conteúdo de hoje? E na aula de hoje nós vamos tratar então sobre mensagens e tópicos. Você vai observar que a cada nova aula a gente vai aprofundando e vai deixando a informação mais técnica, mais específica sobre o protocolo e sobre a utilização do MQTT. Então é muito importante você seguir as nossas aulas, seguir os conteúdos, efetuar também as práticas de cada aula para você também assimilar todo esse conteúdo, porque para o aprendizado, executar a tarefa, sempre é muito mais interessante do que só assistir a uma aula, ok? Então, nessa aula a gente vai ver sobre as mensagens e os tópicos, tá? Ela é uma aula bem focada nesses conteúdos, a gente vai ter também uma prática muito bacana, tá? Já com algumas dicas importantes, E antecipando conteúdos também bem aprofundados que a gente vai ver nas próximas aulas. Bom, o que nós necessitamos para enviar uma mensagem, Então, como um publisher, o que eu preciso para enviar uma mensagem? Em primeiro lugar, o tópico, onde eu vou publicar a minha mensagem, O QoS, o nível de serviço, ou seja, qual a garantia dessa publicação, níveis 0, 1 ou 2. A opção retain, se aquela exceção do broker manter essa informação, manter essa mensagem para futuros assinantes ou não. E o payload, obviamente, o conteúdo da minha mensagem. Lembrando que o MQTT ele é agnóstico ao tipo de conteúdo. Ele não se interessa com o tipo de conteúdo que está entregando. Ele só se preocupa em fazer a entrega. Isso são os itens que a gente precisa obrigatoriamente para enviar uma mensagem. E para receber uma mensagem, eu quero assinar, então, um tópico para receber mensagens. Eu preciso apenas o tópico, qual o tópico que eu quero receber, ou tópicos, e o QoS também, ou seja, em qual nível de serviço eu quero receber esse pacote. Percebam que o tópico e o QoS são importantíssimos tanto para enviar quanto para receber. Por esse motivo, nessa aula e nas próximas, a gente vai aprofundar justamente esses tópicos. Falando sobre tópicos, certo? E sobre QoS. Lembrando que o QoS, na minha opinião, é um dos recursos mais interessantes aí do MQTT. Falando então sobre tópicos propriamente, tá? O tópico no MQTT, o que ele é? Ele é o local onde o broker vai armazenar a mensagem. Fazendo aquela analogia, das caixinhas, onde eu tenho cada caixinha com o nome de um tópico e o broker vai armazenar aquela mensagem na sua caixinha. O tópico sempre é um identificador textual, tá? Que normalmente tem algum significado em algum idioma, ou português, ou inglês, ou qualquer idioma que seja coerente dentro daquele projeto, tá? Então, qual é o objetivo? Que o tópico ele seja facilmente compreensível, tá? Eu não preciso usar siglas ou códigos, não. Eu posso criar textualmente, no idioma que eu quiser, o nome do meu tópico, facilitando, então, o entendimento humano desse tópico. Muito importante, tá? O nome do tópico diferencia letras maiúsculas e minúsculas. Então, para evitar dor de cabeça, lembre-se disso. Quer um exemplo?
Os nossos tópicos padrão aqui, que a gente está utilizando, sempre iniciamos com IEC, né? Internet de coisas, só que o I e o C maiúsculo e o E minúsculo. Então já é uma coisa para você observar, tá? Mas é importante sempre ter em mente isso aí. E o conteúdo, ele é sempre codificado em caracteres padrão UTF-8. É importante entender isso também, porque o que vai impactar? Vai impactar principalmente em caracteres especiais, a acentuação, cedilha, principalmente no caso aqui do nosso português brasileiro, né, onde nós temos a acentuação, é importante então usar uma codificação que, independente das plataformas que a gente está usando, seja compreensível corretamente. Vamos falar um pouquinho mais aqui sobre o TF, isso é bem importante, tá? O TF-8 significa, então, Unicode Transformation Format 8 bits, né, 8 bits, ou o Unicode como Universal Coded Character Set, tá? Ou seja, um código de caractere universal. Esse é um padrão justamente para quê? Para padronizar, né? Todas as páginas de código e estilos de codificação de caracteres usados na internet e em outros sistemas. O TF-8 está se tornando um padrão muito forte, tá? Praticamente é o padrão hoje único na internet. Podemos ver aqui, ó, na estatística da Wikipedia, né? De janeiro desse ano, 2025, 98,5% dos sites registrados possuem o TF-8. Vocês viram o crescimento lá de 2010, né, em diante, tá? Os outros padrões que existiam, o ISO 8859, as próprias páginas Windows, né, páginas de código Windows, tá? Outras, todas elas deram espaço ao TF-8. Por quê? Todas as plataformas hoje, não só a internet, mas outras plataformas de sistema, estão adotando por padrão o UTF-8. Um outro dado também do site W3Techs, né, de julho de 95, então desse mês mesmo, 98,7% dos sites estão adotando o TF-8 na codificação, tá? Então vocês vejam aí que não tem nem comparação com os demais, tá? O TF-8 é o padrão de codificação de caracteres, nada mais normal então que o da MQTT adotar também esse padrão, tá? Garantindo então o entendimento da informação e sendo independente de plataformas. Principalmente quando a gente vai considerar aí no MQTT questão de múltiplos dispositivos, múltiplas plataformas tecnológicas, né? Web, navegadores, celulares, dispositivos de IoT. É importantíssimo ter essa padronização, tá? Do UTF-8. Falando um pouco agora então sobre a estrutura dos tópicos, tá? Uma estrutura, ela é realmente um nível hierárquico, tá? Com múltiplos níveis, onde nós chamamos de níveis do tópico. Por que eu vou pensar numa estrutura de tópicos com nível hierárquico? Organização. O próprio nome hierarquia já nos dá, que dá a noção de ter uma segmentação lógica, uma segmentação que vai ser facilmente também compreensível para que eu mesmo possa estruturar os meus tópicos. Nossa prática de hoje vai ser pontualmente sobre isso, vai ser bem interessante. Então aguarda aí que a gente vai ver uma prática muito legal hoje. Aí eu tenho alguns exemplos já de tópicos, né? Como uma hierarquia. Vocês podem ver assim facilmente que se trata então, né, de tópicos da casa, sala, temperatura, ou seja, é a temperatura da sala de uma casa. Outro tópico, casa barra sala barra umidade, né? Então, a umidade da sala da casa, tá? Outro item, casa, sala, ar-condicionado, modo. Então, é o modo de operação do ar-condicionado da sala da casa. Vocês viram como é fácil de entender, só que também tem o seguinte, planejem, né? Planejem sempre essa estrutura de tópicos, tá? É importantíssimo ter uma estrutura hierárquica, organizada e compreensível, certo? Mais alguns exemplos aí, né? Casa, suíte 1, luz cabeceira, estado. Eu vou entender que aqui está me dizendo se está ligado ou desligado a luz de cabeceira da suíte 1 da casa, né? A casa, jardim, irrigador, estado, vai me indicar, muito provavelmente, o estado ligado ou desligado do irrigador do jardim da casa. Tá? Então, percebam como é importante essa organização. E, claro, no nosso caso aqui, em português, né? Português brasileiro, para que fique compreensível para quem está lendo o tópico. A parte da estrutura também,
aquelas barras que nós colocamos ali, nós chamamos de separador de nível, tá? Que é a barra normal, não a barra invertida, a barra para a direita, tá? Cada barra dessas vai significar, então, um nível, tá? E cada nível deve possuir ao menos um caractere. É importante observar também que um separador sozinho, ele é considerado um nível. Isso é muito importante porque vai impactar lá nas nossas boas práticas, tá? Na próxima aula a gente vai ver isso, as boas práticas para a definição de tópicos, tá? Então, por exemplo, eu já vou adiantar aqui, não preciso, por exemplo, colocar uma barra no início, fazendo uma analogia com diretórios, né? Não preciso colocar uma barra no início do tópico, porque essa barra já está me consumindo um nível, é desnecessário, tá? Então, isso tudo a gente vai ver nas boas práticas na próxima aula. Vamos ver agora, então, a nossa prática com duas ferramentas aí que são muito legais. Tem ferramenta nova, tem o nosso gerenciador, o nosso gerador de dados MQTT do canal Internet Coisas, tá? É um dispositivo que eu criei que fica publicando 24 horas, 24 por 7, né? Todos os dias, 17 tópicos diferentes, simulando dados de vários tipos, com atualização a cada minuto. Para que serve isso? A gente está utilizando um ambiente, que eu vou detalhar depois para vocês, tá? Que vai publicar 17 tópicos diferentes, 24 horas por dia, todos os dias, para que você possa assinar e utilizar nos seus projetos. Então, olha que interessante essa ferramenta que a gente está trazendo para vocês. Tá? E vamos usar também, em cima desse ambiente do gerador de dados MQTT, o nosso cliente MQTTX, já conhecido, né? Tá? Na sua versão desktop, para visualizar justamente essa estrutura de tópicos que a gente está publicando e fazer aí uma série de constatações sobre a importância da estrutura de tópicos. Deixa eu te mostrar um pouco, em primeiro lugar, o site do canal Internet Coisas. Aqui no canal internetcoisas.com.br, você vai acessar então aqui esse menu MQTT. E ali você vai ter todas as informações, então, sobre esse ambiente. Tá? Explicando a infraestrutura, que a gente está utilizando o broker MQX, explica um pouco aqui sobre a estrutura do broker, né? O broker MQX, ele não é mantido pelo canal, tá? Nós estamos utilizando a instância pública do MQX no próprio site da EMQ, tá ok? Ele tem ali as interfaces, né? Tem o MQTT na porta 1883, eu tenho o MQTT seguro via TLS, eu tenho opções de WebSockets também, tá? E no caso, se a gente quiser fazer um teste com certificado TLS, né, fazendo conexão segura validada, né, no nosso ESP8266 e ESP32, posso também fazer aqui o download do certificado. Os dados para teste, você vai ver aqui, ó, detalhado todos os 17 tópicos que você pode assinar. Então, eu tenho aqui dados variados, né? Número inteiro, número decimal, liga-desliga, 0 e 1, né? Texto, formato JSON, tá? Tem uma série de dados. Tenho dados ambientais aqui da região de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, né? Temperatura, umidade, iluminação, tá? Esses dados eu estou coletando diretamente da minha residência aqui, tá? Que é na região da Grande Porto Alegre aqui. Tem o rastreamento por GPS, também simulando aqui a localização da minha residência. Então, eu tenho latitude, longitude, eu tenho o HDOP, que é a precisão horizontal, né? Tudo isso dados simulados, tá? Para você utilizar nos seus projetos. Monitoramento de rede AC, eu tenho um tópico mostrando aqui uma suposta leitura de tensão e um status da tensão. Referências de data hora, eu tenho aqui tópicos com data hora atuais no formato ISO 8601. Quem conhece já os outros projetos do canal sabe que formato é esse. Se você não conhece, procura ISO 8601. Formato muito interessante para você codificar e padronizar datas nos seus projetos. E o formato em Unix, que é aquele nosso velho padrão, né, que conta os segundos desde a meia-noite de 1º de janeiro de 1970. Tá? E um outro tópico de atualização também, né, tá? Que nos mostra que a data e hora.
Você vai encontrar também nessa página o download dos nossos clientes, né, versão 1, versão 2, tá, que a gente já mostrou lá na segunda aula, então eu te sugiro acessar ali e olhar a aula novamente, se você não acessou, pode baixar, fazer o download, utilizar, certo? Então, todo esse ambiente é disponibilizado para você. Lembrando, gente, não é ambiente de produção, é ambiente para testes, tá? O que eu quero dizer com isso? Esses dados estão em um servidor público, eles não têm autenticação, não tem qualquer requisito de segurança, então é um ambiente para testes, ok? Muito importante isso. Vamos agora ver, então, voltando para o nosso material aqui da aula, vamos ver com o nosso cliente MQTTX na versão desktop, que a gente já instalou da outra aula, né? Ver um pouco sobre a visualização dessa estrutura de tópicos que a gente criou. Acessei aqui, já estou conectado, né, no broker MQX. Vou criar um tópico que vai ser um tópico base da nossa estrutura aqui de tópicos. Esse teste, cerquilha. Se você não sabe o significado da cerquilha, próxima aula a gente vai entender, tá? É um coringa. Olha que bacana, comecei a assinar aqui, legal. De cara, ele já me traz vários tópicos com retainer, né? Porque todos os tópicos publicados nesse ambiente, eles são com retainer, ou seja, eles ficam armazenados, né? E olha só, estou recebendo os dados aqui, ó. Recebi aqui a umidade, iluminação, latitude, longitude, o HDOP, tá? A cerca aí de a cada 3, 4 segundos ele está publicando. Então, nesses 17 tópicos, né, a cada 1 minuto aproximadamente, você recebe a atualização. Mas o que eu quero te mostrar aqui nessa ferramenta é um estilo visual que ficou muito interessante. Vamos clicar aqui nessa opção aqui, ó, de estrutura. Olha o que vai acontecer, tá? Ele vai começar a mostrar aqui os dados à medida que vem recebendo, ó. E olha que legal, ele está exibindo de uma forma hierárquica já. Então, a partir do primeiro nível, primeiro tópico, observa que aqui a gente já tem uma estrutura bem visual dos dados, né? E a hierarquia. Então, internet coisas, teste, dados, né? Aqui eu tenho alguns dados genéricos. Observa que ele coloca aqui o dado, né? Ó, por exemplo, cliquei aqui em texto e vai me mostrar aqui o tópico completo, vai mostrar aqui a data, a hora que eu recebi esse dado e o payload, o dado que eu recebi, né, com o QoS também. Olha só, estou recebendo toda a estrutura aqui, dados de ambiente, temperatura, umidade, iluminação, os dados de GPS, latitude, longitude, HDOP, age, a rede AC também, tensão, status e a data hora, tá? Em formato ISO, em formato Unix, recebi todos os tópicos, olha só. E agora olha que bacana, eu consigo deixar ela mais visual ainda. Eu vim aqui na opção, ó, Visualize Topic Tree. E olha que show. Eu estou enxergando agora aqui, ó, num formato totalmente visual, né, e gráfico, tá? A nossa estrutura de tópicos. O que nos lembra essa estrutura aqui? Vamos voltar para o nosso material e analisar essa imagem aqui. Aqui eu tenho aquela imagem da estrutura de tópicos, então, ok? O que isso nos lembra? Olha só, nos lembra um mapa mental, não é? Olha só, a estrutura de tópicos, né, visualizada com o mapa mental. O que eu quero dizer com isso? Para você utilizar, se você não conhece ainda, usar o recurso dos mapas mentais para estruturar a sua estrutura de tópicos. Olha que interessante, porque ela se torna bastante visual e lógica. Então, vamos ler esse mapa mental. Ó. A partir do IEC, né, teste, eu tenho, então, abrindo aqui os itens dados, ambiente, GPS, rede AC, data hora, atualização, e os subtópicos dados, inteiro, decimal, liga, desliga, texto, JSON, ambiente, temperatura, umidade, iluminação e assim por diante. Então, usando o recurso do mapa mental, né, eu posso depois transformar isso na minha estrutura de tópicos. Olha que ferramenta bacana, que dica interessante para você estruturar facilmente a tua estrutura de tópicos. Se você quiser que a gente fale um pouco sobre mapas mentais e mostre ferramentas gratuitas para você criar mapas mentais, deixa um comentário que a gente vai criar, a gente pode criar daí esse vídeo para vocês.
E essa foi a nossa aula. Então, nós vimos a parte das mensagens, né? Começamos a analisar os tópicos, como eu sempre digo, os tópicos e o QoS são fundamentais dentro do MQTT, e a partir dessa aula a gente começa a ver aprofundadamente, né, detalhadamente esses itens, tá? Tópicos e QoS. Vimos também a nossa prática aqui, né, com uma ferramenta nova já, que a gente vai depois trazer um vídeo detalhando todo o nosso ambiente de testes para você poder utilizar gratuitamente nos seus projetos. Tá? E o que nós temos aí para a próxima aula, então? Na aula 6, na próxima semana, a gente vai ver os coringas e os tópicos especiais, além de um item muito importante que eu vou te trazer boas práticas na criação dos teus tópicos, da tua estrutura de tópicos, tá? A gente vai ver, então, os coringas, a utilização dos coringas, já dei ali um spoiler, né, que a cerquilha é um deles, como utilizamos esses coringas, os tópicos especiais dos brokers, onde a gente pode ter aí estatísticas de utilização, as boas práticas na criação da tua estrutura de tópicos. E, claro, mais uma prática. Tá ok? Então, mais uma vez, eu quero te agradecer por estar acompanhando nosso conteúdo, te pedir mais uma vez para você divulgar o conteúdo, se inscrever no nosso canal, deixar o like nesse vídeo, compartilha nas suas redes sociais, participa da nossa comunidade. E eu te espero na próxima semana com a nossa aula 6. Muito obrigado e até a próxima!